E a gente acolhe com muita alegria o Padre José Carlos, né, que vem conversar conosco sobre uma temática muito importante, né? Cuidar de quem cuida, a importância do cuidado da saúde mental dos sacerdotes, religiosos e consagrados, né? O Padre José Carlos ele vai se apresentar, mas de antemão a gente dá as suas boas-vindas e explica que ele é o pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos e ele vem favorecer esse nosso encontro da tarde com seu conhecimento, né? Ele também é psicólogo e especialista em neuropsicologia, é jornalista, escritor e mestre em ciências das religiões. Então, o padre José Carlos tem com certeza muita bagagem, muita autoridade para poder falar com a gente sobre esse tema, né? Com o senhor, padre José, pode ficar à vontade, inicial, se você apresenta e segue com a sua aula. E aí, uma dica. Ao longo da fala do Padre José, se você tiver alguma dúvida, você já pode ir colocando aqui no chat as suas dúvidas para a gente poder tirando, tá bom? Sugiro que você abra a sua câmera para a gente ver você, saber quem você é, né? Porque é importante a gente ver quem está aí por trás e acompanhar junto com vocês as ações, as reações. Não tenha vergonha, pode abrir sua câmera e a gente segue junto nesse nosso momento. Padre José Carlos, é com você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a você que nos acompanha, você que nos deu vamos dizer, esse privilégio, né, de falar nesta tarde, conversar um pouquinho sobre esse tema. Cuidar de quem cuida. A importância do cuidado da saúde mental dos sacerdotes, dos religiosos e também consagrados. Eu costumo dizer que eu estou vendo que tem muitos leigos aí também, é isso? Então, aos leigos eu vou pedir duas coisas. Primeiro, que fique atento para receber o conteúdo também, para que você tenha essa forma de autocuidado, e depois para cuidar de nós padres, né? Cuidar dos nós padres, cuidar dos consagrados, dos leigos, e nos ajudar nessa tarefa do cuidado, ou do autocuidado, né? Do autocuidado. Então, quem nós somos? Eu penso que se você está aqui numa palestra da Dominus, você, no mínimo, é um agente de pastoral, é um cristão que se interessa pela pastoral, se interessa pela evangelização. Se você não for padre, você se interessa também pela evangelização. Então, nesse sentido, como batizado, isso nos iguala. Nós somos agentes de pastoral. Nós somos agentes de pastoral. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: E Jesus enviou outros 72 discípulos para os lugares e povoados, cidades e povoados, onde ele mesmo devia ir. Né? Onde ele mesmo devia ir. Isso está descrito aí no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 para frente. Que Jesus enviou outros 72 para os lugares e povoados onde ele deveria ir. Então, na qualidade de agentes de pastoral, primeiro, nós somos movidos pela fé, movidos pelo seguimento ao Senhor. O Senhor nos chama ao seu segmento e ele nos envia. E nos envia para quê? O Senhor envia os agentes de pastoral, envia os padres, envia as irmãs, envia os leigos, envia os batizados para quê? Para cuidar em nome dele. Nós somos aqueles que cuidamos em nome de Deus. E cuidamos no lugar de Deus. Interessante. Enviou outros 72 nos lugares e povoados onde ele mesmo deveria ir. Aí descreve lá o que os discípulos fizeram, né? E o que também os discípulos são chamados a fazer.
Eu, como profissional de saúde, gosto de ler tudo a partir do cuidado, né? A partir do cuidado. Então, eu leio essa passagem. Aliás, para mim, fazer pastoral é cuidar do outro no lugar de Deus. Cuidar do outro para Deus, né? Para Deus. Eu não posso cuidar do outro para mim, né? Eu não posso cuidar do outro para atender os meus desejos, mas eu cuido do outro para Deus. Então, cuidamos do outro, ou cuidamos do próximo, das pessoas que Deus nos envia e nos envia para, nós cuidamos em nome de Deus e no lugar de Deus. Nós chegamos aos lugares e aos povoados onde o próprio Jesus devia ir, né? Hoje, nós estamos chegando, através dos meios de comunicação, aos lugares e povoados onde o mesmo Jesus deveria ir. O próprio Jesus, né? Deveria ir. E o que nos leva a dedicar o serviço e a nossa vida aos outros? O que faz com que nós padres, você leigo, batizado, batizada, o que te leva a dedicar a sua vida a Deus? O que te leva? Qual é a motivação? O que nos leva a dedicar a nossa vida aos outros é a fé. Nós somos movidos pela fé, e a fé é o motivo pelo qual nós dedicamos a nossa vida ao serviço de outras pessoas. Ou seja, quando nós trabalhamos na igreja, trabalhamos como igreja, nós cuidamos em nome de Jesus. E o que nos motiva isso? Nos motiva esse cuidado à fé, cuidar em nome de Jesus e por acreditar nele, por acreditar no Senhor. Então, nosso serviço pastoral, seja independente do nosso status dentro da igreja, do lugar que ocupamos dentro da igreja, o nosso serviço é cuidar dos outros como uma forma de praticar a nossa fé. Então, fazemos pastoral como? A pastoral, a nossa ação pastoral, a nossa ação do cuidado com o outro, vem da prática da nossa fé. À medida que nós praticamos a fé, nós vamos cuidando uns dos outros, ou um do outro, né? Um do outro. Chegamos aos lugares, eu vou repetir isso, aos lugares e povoados onde o próprio Jesus, né, deveria ir. Então, serviço pastoral é a forma que encontramos de cuidar do outro em nome de Deus. Vamos imaginar você que é casado, que é leigo ou leiga e que assumiu o sacramento do matrimônio, de cuidar um do outro, né? Cuidar dos filhos. E você cuida em nome de Deus. Você deve também fazer isso em nome de Deus. Nossa ferramenta de cuidado. Hoje pela manhã eu estava me perguntando isso, né? Qual que é a minha ferramenta de cuidado? A ferramenta de cuidar do nosso agir pastoral é o nosso corpo, né? O corpo de Jesus, pregado lá na cruz, foi um instrumento, né? A encarnação de Jesus, o corpo, depois da encarnação de Jesus, é esse instrumento da ação de Deus. Então, à medida que nós vamos agindo, o nosso corpo é o nosso veículo para expressar o cuidado ao outro, seja através dos gestos físicos, da linguagem corporal, através da presença, né, consciente, quando eu me coloco conscientemente a escutar as pessoas, quando eu coloco conscientemente na presença das pessoas, o cuidado físico e também o controle, o autocontrole emocional. Isso tudo expressa o nosso jeito, né, de agir, o nosso jeito de fazer pastoral, o nosso jeito de cuidar em nome de Deus e cuidar, né, por amor a Deus. Então, o cuidado pastoral exige a presença do nosso ser, né, de todo o nosso ser. Exige um compromisso do nosso ser. São Francisco de Assis dizia para os membros da congregação dele: saiam para pregar, e se
for preciso, use palavras. Se precisar, use palavras. Ou seja, o nosso existir, a nossa forma de estar presente, deve levar o evangelho, né? Deve expressar esse cuidado em nome de Deus. Agora, ao fazer isso, ao cuidar em nome de Deus, ao cuidar por Deus, né? Escutando esse mandato de Deus como um exercício da fé em Deus, nós sabemos que existem diversos desafios e desgastes enfrentados no exercício do ministério. Ou seja, qualquer ministério, qualquer ação em nome de Deus e por mandato de Deus, qualquer cuidado que fizermos o outro vai ter desgaste, vai ter desgaste. Aliás, toda vez que movimenta, o movimento leva ao atrito, ao atrito. Então, vai ter desafios, vai ter desgaste, vai ter conflito. Existe, então, no Ministério do Cuidado Pastoral, muitos desafios e muitos desgastes. Um dos desgastes é o desgaste da própria vida, né? A própria vida. Eu escutei um colega padre falando, eu não sei de onde ele tirou isso, não sei se é exemplo dele, mas ele dizia que ao iluminar, a vela queima, né? A vela gasta. E, então, há esse desgaste quando nós somos também chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Quando iluminamos o mundo, existe também um desgaste da nossa parte. E entre os vários desafios enfrentados no exercício do ministério, é a carga de trabalho elevada. Carga de trabalho elevada. Nós, padres, sobretudo, temos uma carga de trabalho pastoral muito elevada. Ou seja, vai ter sempre mais trabalho do que tempo ou pessoas para trabalhar. Como diz Jesus, nesse mesmo sequência do Evangelho, a messe é grande, mas os operários são poucos. Então, vai ter sempre uma carga muito grande de trabalho. Esse é um dos primeiros desafios nossos, né? Ou seja, não dá conta de fazer todo o trabalho pastoral. Eu costumo dizer para mim mesmo, eu não gosto de falar isso para os outros, mas agora eu vou acabar dizendo, que na vida de padre, eu não vou terminar o trabalho nunca. Quando eu quero descansar, eu abandono o trabalho por algum tempo. Eu abandono o trabalho por algum tempo. E faço um outro tipo de pastoral, que é também o meu autocuidado, né? Se Jesus nos manda a cuidar uns dos outros, nos manda a amarmos uns aos outros, como ele nos amou, ele nos pede também, amai-vos uns aos outros, né, como eu vos amei. Ou seja, Deus recebe o nosso cuidado, recebe o nosso amor no outro. E eu também tenho que me colocar como outro, né? Como ser humano que seja capaz de acolher esse amor de Deus em mim mesmo. Além disso, pode passar, o Jorge, eu penso que... Só um Pode minutinho, passar. padre. Só um Venha, se minutinho. tá ok. Travou aqui, só um minutinho. Vou publicar de novo. Então, publica de novo, porque eu não estou com papel nenhum aqui, e está Tranquilo. aí na sua... Para eu seguir essa sequência aí da... Tranquilo, padre. Só voltar aqui. Pronto, apareceu para mim de volta. Vamos lá. Padre, eu vou deixar dessa forma, porque aberto, está travando, certo? Vamos tentar de novo. Assim, aí se por acaso continuar travando, a gente deixa a apresentação com os slides aqui do lado, tá bom? Ok.
Então, o primeiro desafio é a carga de trabalho elevada. Ah, padre, mas eu sou mãe de família, eu tenho que cuidar do meu esposo, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar do meu trabalho ainda, cuidar da pastoral. Também é uma carga de trabalho elevada, né? Aqueles que trabalham para Deus vai ter sempre uma carga de trabalho elevada. Aqueles que trabalham pelo Evangelho vai ter sempre mais trabalho do que pode. A messe é grande, os operários são poucos. Os trabalhos são muitos, os braços e as pernas são poucos. Então, em outras palavras, Jesus estava nos dizendo isso. Então, depois, nós temos demandas, muitas demandas, demandas emocionais e ansiosas, muitas demandas, né? Nós, padres diocesanos, por exemplo, nós frequentemente somos confrontados, né, com as nossas emoções e os problemas pessoais dos nossos paroquianos, como, por exemplo, doença, luto, conflitos familiares, crises emocionais. Então, lidar com essas demandas pode ser emocionalmente e mentalmente muito desgastante, levando a um esgotamento pessoal, um esgotamento pastoral, né? Isso causa um esgotamento tamanho para todos nós, agentes de pastoral. Depois, enfrentamos também alguns conflitos e desafios pastorais. Enfrentamos diversos desafios e conflitos em nossas comunidades, como divisões internas, questões de administração paroquial, mudanças sociais e culturais, a necessidade de tomar, por exemplo, decisões difíceis, né? Toda hora nós somos chamados aí a tomar decisões difíceis. Lidar com esses desafios se torna cada vez mais estressante e pode levar a um desgaste tanto espiritual quanto emocional, ou tanto emocional quanto espiritual. O terceiro, pode voltar, padre, mantenha. Aí. Isso nos leva a uma falta de tempo pessoal, né? É outro desafio, aquilo que nos desgasta, tempo pessoal. Quando eu estou dizendo tempo pessoal, eu estou dizendo tempo, que dedicar tempo e energia para nós mesmos. Ou seja, para o agente de pastoral. Grande parte do nosso tempo, grande parte da nossa energia é para o cuidado do outro, para cuidar das comunidades, o que pode resultar numa grande falta de tempo para nós, por exemplo, para o nosso descanso, para o lazer, para o autocuidado e até mesmo para as atividades pastorais. Quantas vezes nós deixamos as atividades pessoais, aliás, deixamos as nossas atividades pessoais para fazer uma ou outra atividade pastoral. Então, essa falta de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal pode levar também a um desgaste físico, a um desgaste emocional, né? E causar um estresse. E quando a gente fala de estresse, eu vou até recorrer aqui ao celular, porque eu deixei isso, nem coloquei, né? Nós temos diversos tipos de estresse, né? Quando a gente fala de estresse, não estamos dizendo só do estresse físico. Existe o estresse sensorial, por exemplo, somos submetidos a vários ruídos, né? Estresse sensorial, toque de outros, roupa desconfortável, né? Às vezes celebrar ou estar numa comunidade muito quente, com aquele monte de roupa no verão, tudo estresse sensorial. E são diversos tipos de estresse. Não é só o estresse físico, existe o estresse emocional, existe o estresse físico, existe o estresse mental, é uma
muito grande aí a lista de estresse. Pode passar. Eu acredito que é a de cima. Vê lá. Pode passar o de baixo mesmo. Aqui, né, padre? Então, cuidar de si mesmo para cuidar dos outros e cuidarmos efetivamente dos outros, né? Pode subir. Deixa eu ver se não tem duas aí. Ó, depois desse, vai vir esse Pode. aqui. Tá. Eu vou falar então, né? Passa esse aqui para eu ver como é que tá. Então, aí vem diversas. Eu falei dos desafios, agora eu vou dar dicas. É isso mesmo. Então, agora eu vou dar dicas importantes para o autocuidado na pastoral. Né? O autocuidado na pastoral, ou seja, o autocuidado no momento que eu estou cuidando do outro em nome de Deus. Eu estou cuidando com esse compromisso aí dado ou assumido na fé. Então, quais são os outros, quais são essas dicas? A primeira dica é estabelecer limites saudáveis. Né? O que seria estabelecer limites saudáveis? É importante estabelecer limites, claro, em nosso trabalho pastoral, para evitar o esgotamento emocional e físico. Por exemplo, definir horários de trabalhos adequados e tempo para descanso, tempo para lazer. E aprender a dizer não quando necessário. Precisamos aprender não quando necessário. Respeitar os seus próprios limites é fundamental para que você esteja cuidando de si mesmo. Então, não adianta eu me esforçar além do limite, porque senão, se eu passo do limite, claro, eu vou me adoecer e logo, logo, não vou estar cumprindo a minha missão, né? Que é cuidar do outro em nome de Deus. Então, a primeira dica é estabelecer limites. Estabelecer limites. Segunda dica é cuidar da saúde física. Cuidar do corpo é essencial para o bem-estar geral. Né? Nós existimos no corpo, né? Existimos no corpo. Então, certifique-se de cuidar da sua saúde física, incluindo uma boa alimentação, né? Uma alimentação equilibrada. Às vezes, a nossa dedicação ao cuidado pastoral não nos leva a comer direito. Existe um evangelho, que eu não me lembro qual a citação, mas que o evangelista diz que Jesus e os discípulos tinham trabalhado tanto, e que tinha tanta gente para atender, que mal tinha tempo para comer, né? E para descansar. Ou seja, isso vem de longe. Então, precisamos certificar da qualidade da nossa alimentação. Buscar exercícios físicos regulares, buscar ter sono adequado. Isso tudo vai nos ajudar a gerenciar o estresse. Ter um corpo saudável pode nos ajudar a lidar melhor com as emoções e com os atritos, com os conflitos gerados através do nosso trabalho pastoral. O terceiro, essa bolinha verdinha aí, tenha uma rede de apoio. Eu quero insistir nisso. Você, irmão, padre, principalmente. Eu quero insistir nisso. Aprenda a ter uma rede de apoio. Aprenda a ter uma rede de apoio. Ter uma rede de apoio pessoal ou até profissional é crucial para o autocuidado daqueles e daquelas que estão inseridos na vida pastoral ou no trabalho pastoral. Tá? Isso pode incluir os colegas de ministério, amigos, familiares,
pode incluir também profissionais de saúde, com quem você possa partilhar ou compartilhar as suas preocupações, compartilhar os seus desafios, compartilhar também as suas emoções. Então, buscar o apoio e se conectar com os outros pode ajudar a aliviar essa carga emocional trazida aí no exercício do ministério pastoral. Então, eu quero insistir com você, irmão padre, sobretudo você, padre, busque uma rede de apoio. Busque uma rede de apoio. Procure ter amigos de confiança, seja no clero, seja na paróquia, seja onde quer que você busque, mas busque ter amigos de verdade, para partilhar ou compartilhar das suas necessidades, compartilhar das suas dificuldades, compartilhar daquelas emoções que às vezes não são agradáveis. Pratique, a quarta dica pratique a autorreflexão. Ou seja, aprenda a tirar um tempo para se autorrefletir, refletir sobre você mesmo, né? E tirar um tempo regular para isso, para que haja essa autorreflexão de maneira ordinária, de maneira, vamos dizer, que você crie uma rotina, uma forma de agenda para isso. Isso pode incluir meditação, pode incluir oração, outras técnicas de autoconsciência. Ou seja, refletir sobre suas próprias emoções, pensamentos e necessidades pode te ajudar a entender melhor a si mesmo, identificar as áreas que você precisa de um cuidado emocional. O importante é que não descuide. Nós cuidamos e, para isso, nós temos que ser bem cuidados. E ser bem cuidado significa que nós devemos assumir a nossa parte no nosso cuidado pessoal, ou no autocuidado, cuidado pessoal. Nós vivemos numa era que isso é muito importante. Nós somos bombardeados por estímulos estressores de todos os lados. Por isso, precisamos desse autocuidado, dessa autorreflexão, de crescermos no autoconhecimento para bloquearmos aí esses estresses, ou esses estímulos estressores que acabam por nos tirar a paz, acaba por nos tirar também a saúde emocional ou o controle emocional ou a saúde mental. Pode passar, irmãozinho? Tem outro. Então, pratique o equilíbrio, né? Pratique o equilíbrio entre a vida pessoal e pastoral. Ah, mas eu tenho muita demanda. Eu já disse, nós teremos sempre mais demanda do que suportamos. Se quisermos descansar um pouquinho, nós vamos ter que abandonar o trabalho. Então, não vai ficar a vida inteira também descansando. Mas, por outro lado, busque equilibrar, ter esse equilíbrio entre atividade pastoral e vida pessoal. Além disso, nós temos que aprender a dizer não, ou seja, aprender a priorizar, aprender a priorizarmos. Tem coisas que nós podemos fazer, tem coisa que nós podemos pedir os outros para fazer, né? E aprenda a abrir mão daquilo que outras pessoas podem fazer. Tem muitas coisas na paróquia que só nós podemos fazer. Tem muitas coisas que, como religioso ou religiosa, só nós podemos fazer. Então, aquilo que só você pode fazer, se esforce para fazer
preservando também o seu tempo de descanso. Agora, aquilo que você pode delegar, aprenda a delegar, né? Aprenda a delegar. Tem muitas coisas que você pode delegar e você vai encontrar pessoa ou pessoas capazes de fazer. E, às vezes, eles são até mais capazes do que nós de fazer coisas. Porque a nossa especificidade, a nossa especialidade, de fato, é o cuidado pastoral, o cuidado com a vida sacramental, né? E tem outras coisas, os sacramentos, tem sacramentos que só nós podemos celebrar, só nós podemos oferecer à comunidade. Então, tem coisas que nós podemos e devemos delegar. E é isso que eu entendo quando eu coloco aí aprender a dizer não, né? Aprender a dizer não. Para que você fique com aquilo que é próprio, que você pode fazer. Estabeleça metas realistas. Estabeleça metas realistas. O que significa isso? Nas nossas pastorais, às vezes, na nossa ação pastoral, nós queremos tanto que as coisas aconteçam que, às vezes, nós acabamos criando fantasia. E interessante que o nosso cérebro ele não separa fantasia de realidade. Aí nós estamos fantasiando e achamos que damos conta. Achamos que somos capazes. Então, estabeleça as metas realistas em sua prática pastoral. Não tente assumir mais do que pode lhe dar. Né? Aprenda a delegar quando possível e a priorizar as suas responsabilidades. Eu já falei disso, né? Então, aprenda a priorizar aquilo que é próprio da sua realidade. Né? Por outro lado, também busque oportunidade de formação pessoal e de desenvolvimento, de formação e desenvolvimento pessoal. Invista em seu próprio desenvolvimento pessoal. Né? Invista também no seu ministério. Vai buscar ler livro de teologia, vai buscar ler livro de autoconhecimento, vai buscar ler livro de liturgia. Nós somos de uma cultura que nós temos perdido muito tempo nas redes sociais. Então, assim, claro, as redes sociais também oferecem conteúdo, mas tem muitos conteúdos que precisamos ainda estão nos livros, está na biblioteca, e que você deve tomar esse caminho se você quiser se cuidar um pouco melhor. Então, volta, Jorge, para... É isso. Metas realistas, eu já falei de todos eles, né? Tá, então pode colocar a segunda. Então, assim, invista em atividades de cuidado pessoal. O que seria investir nessa atividade de cuidado pessoal? Seria investir em atividade que favoreça também o seu cuidado pessoal. Por exemplo, banho bem tomado, ouvir música na hora certa, descansar na hora certa, dormir na hora certa, comer na hora certa, trabalhar na hora certa, buscar esse equilíbrio aí das atividades pastorais com o seu cuidado pessoal. E também cuidar da vida espiritual, né? É importantíssimo para nós, agente pastoral, esse investimento na vida espiritual. Nós precisamos nutrir a nossa própria vida espiritual. Então, assim, reserva um tempo maior para meditação, reserva um tempo maior para oração, reserva um tempo maior para o silêncio, né? Para o silêncio. Reserva um tempo maior para a reflexão.
espiritual. E tem muitas práticas espirituais que podem nos conectar com, que nos ajuda a conectar melhor com a nossa fé, ajuda a conectarmos melhor com a nossa espiritualidade. Uma dessas práticas, por exemplo, é a leitura da vida dos santos, né? Ler a vida dos santos, aprender com os nossos irmãos mais velhos, né? Com aqueles e aquelas que já fizeram o caminho na nossa frente. Então, temos muito que aprender com os santos e santas. Tem muitas leituras espirituais dos santos e santas, tem muita vida de santo que alimenta a nossa espiritualidade. E eu penso também, e nesse sentido eu vou te chamar muita atenção, para que estejamos atentos e atentas para os sinais de alerta de estresse e de burnout, né? O burnout. Cuidado que o burnout é uma doença incapacitante. Em fevereiro de 2022, fevereiro do ano passado, entrou no CID-11, já o burnout como causa, como doença incapacitante. E o que seria esse burnout? Claro, nós precisaríamos de muito tempo, de uma aula só para isso, um tempo para falar disso. Mas é o estresse no último grau. É o último grau de estresse. Vai desmontando a pessoa. A palavra burnout é um termo em inglês que significa que a pessoa vai se sentindo queimada, vai se sentindo desgastada, assim como um palito de fósforo, né? Vamos imaginar, acendemos o palito de fósforo, ele vai queimando e vai se desgastando. E essa é a sensação de quem entra nesse tipo de falência. O burnout é um tipo de falência, o burnout é um tipo de falência. E chega ao ponto, né, de estar tão desgastado, de estar tão queimado, que não tem nada a oferecer mais, não tem nada mais a oferecer no trabalho pastoral. Ou seja, não consegue cuidar mais de outras pessoas. Então, esteja atentos e atentas aos sinais de estresse, de burnout, né? Como fadiga, irritabilidade, alterações de humor, problemas de sono, diminuição do apetite, diminuição aí de interesse nas atividades. Então, se você já estiver experimentando esses sinais, procure logo ajuda profissional e faça um ajuste aí na sua rotina pastoral e priorize, né? Priorize o autocuidado. Priorize o autocuidado. Além desses que eu já coloquei, Jorge, como está sobrando um tempinho, é isso, né? Nós temos tempo, né? Temos ainda uns minutinhos, padre, para poder depois abrir para as perguntas. Tá. Temos mais quanto tempo, Jorge? O senhor pode ir até às 16h50. Tá, então faltam alguns minutinhos. 7 minutos. Então, aí eu vou te dar mais alguns passos agora, alguns passos para que você, para o autocuidado emocional, né? Alguns passos para isso. E o primeiro passo é pratique a autocompaixão. Nós temos tanta compaixão dos outros. Eu estou no encontro de padres agora e antes do almoço, um padre falando lá de quantos necessitados, pessoas necessitadas tem na paróquia dele e no município dele. E ele dizia assim, com tanta compaixão, né? Com tanta compaixão. Então, assim, pratique também a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo. Aceite as suas emoções,
mesmo que elas sejam desconfortáveis, né? Mesmo que essas emoções sejam desconfortáveis. Então, assim, pratique esse autocuidado. Segundo, cultive a consciência emocional. Esteja consciente de suas emoções e aprenda a pensar sobre as suas emoções. Quando nós estudamos lá no ensino médio, vamos dizer, lá nos primeiros anos de escola, aprendendo sobre as emoções, nós aprendemos que temos 5 emoções, né? Ou cinco emoções básicas. Nós temos mais do que isso, né? Quando nós vamos um estudo mais profundo da psicologia, nós vamos perceber que nós temos mais de 48 emoções e mais de 355 sentimentos. Então, assim, aprenda a cuidar das emoções. Cultive a consciência emocional, né? Esteja consciente de suas emoções e aprenda a pensá-las, aprenda a conhecê-las, aprenda a lidar com elas. Preste atenção aos sinais do seu corpo e de sua mente, o que sua mente estão dando, né? Pratique a expressão saudável aí de suas emoções. Outra dica, terceira dica, o terceiro passo aí para isso, pratique a autorregulação emocional. Em outras palavras, desenvolva habilidades de autorregulação emocional. Por exemplo, a meditar de maneira mais profunda, a prática de relaxamento, atividades que te ajude a se acalmar quando estiver emocionalmente abalado. Ah, padre, eu faço isso rezando o terço. Deus seja louvado. Você vai estar rezando em comunhão com um monte de gente e ainda está sendo beneficiado por autocuidado. Faça isso. Né? Conecte com outras pessoas, né? Mantenha conexões sociais. Mantenha conexões sociais. Eu vejo tantos suicídios, seja nas diversas idades, nas diversas faixas etárias, e também entre nós, sacerdotes, cresceu muito. Então, assim, vamos manter a conexão, vamos manter a ligação com as pessoas, vamos criar vínculos, precisamos de estabelecer vínculos, precisamos estabelecer conexões saudáveis, né? Mantenha as conexões sociais, que são expressões em nossa vida. Aprendamos a compartilhar as nossas emoções e preocupações com pessoas de confiança. E permita-se receber o apoio emocional. Permita receber o apoio emocional das outras pessoas. Pratique o perdão. Eu já falei disso, né? Mas eu vou repetir. Pratique o perdão, incluindo a si mesmo. O auto-perdão. Aprenda a permitir a si mesmo e aprenda a perdoar a si mesmo e também aos outros. Nós somos tão bons para perdoar os outros, né? Aprendamos a perdoar também a nós mesmos. O perdão, o auto-perdão pode liberar uma carga emocional negativa e, aliás, o auto-perdão libera essa carga, nos traz uma carga emocional positiva e nos ajuda a desenvolver o bem-estar. Depois, aprenda, essa última dica, né? Aprenda a fazer pausas das redes sociais, das notícias ruins, né? Das notícias ruins. As redes sociais e as notícias podem afetar o nosso estresse emocional. Então, faça uma pausa quando necessário e limite seu tempo de exposição a essas fontes de estresse para cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Como eu disse, tem diversas fontes de estresse. Existe estresse
sensorial, existe o estresse físico, existe o estresse emocional, né? Existem diversos tipos de fontes estressoras. Fiquemos longe delas se quisermos, de fato, termos uma saúde emocional, uma saúde mental equilibrada. Eu penso que passei até do tempo aí, né, Jorge? Dentro do tempo, bem certinho, padre. O Jean chegou aqui, ele está com a gente na sala, ele disse que ia chegar para acompanhar, nem que fosse o finalzinho da aula. Jean, bem-vindo. Oi, padre, tudo bem? Oi, gente, tudo certo? Que bom, eu consegui pegar só um pedacinho aqui. Eu vou só para outra sala porque a Ana está atendendo aqui também. Eu não esperava que o Jorge ia me chamar agora. Enquanto ele muda de sala, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar ali no chat, certo? O Padre Douglas está perguntando ali, né? Poderia dar mais dicas sobre a meditação, como fazer, qual a melhor meditação? Padre José, enquanto o Jean está mudando aí, se o senhor puder responder para a gente agradece. Então, existem diversas técnicas para isso, mas uma das melhores formas de meditação é estar em silêncio consigo mesmo. É estar em silêncio consigo mesmo. Tá? Se você, padre Douglas, né? Irmão Padre Douglas, se você tirar um tempo para estar em paz consigo mesmo, em silêncio com você mesmo, você já está fazendo um grande trabalho de meditação. Ou seja, dá tempo de silêncio para você mesmo, para que a sua mente se ocupe das suas coisas mesmo. Então, isso já vai te ajudar bastante. O Padre Douglas de Fortaleza, ele está colocando aqui. Obrigado pela atenção. Então, já que você usou o termo atenção, padre, a melhor forma de meditar é dar atenção a si mesmo. Ou seja, fazer-se presente a si mesmo. Que isso o pessoal tem chamado de mindfulness, né? Tem chamado de atenção plena, né? Dar atenção a si mesmo. E essa é uma das melhores formas de meditação. Mais alguma pergunta? Você pode digitar a sua pergunta. Jean, com você. Desculpa aí. Eu abri, eu não vi que a Ana falando do meu lado e eu não consegui ouvir. Não, assim, eu fiquei super feliz de conseguir entrar pelo menos um pouco aqui. O Padre José, eu sou fã dele, eu tenho certeza que o conteúdo com certeza foi muito bom e produtivo. Eu acredito que é um tema muito importante de a gente atuar, principalmente para os sacerdotes que trabalham na parte de gestão, né? Quando eu pensei nessa formação, foi de fato vendo, muitas vezes até mesmo os depoimentos dos nossos clientes aqui, das percepções que a gente foi vendo e vê ao longo da nossa conexão e daquilo que a gente estabelece de relacionamento com os párocos, né, nas paróquias e com os agentes. Eu acho que a saúde mental é algo importante para ser trabalhado não só com os sacerdotes e com os religiosos, mas com os agentes pastorais também, né? E trazer esse assunto, na verdade, a gente não pode deixar esse assunto se esgotar, né? Esse assunto tem que ser tratado, tem que ser falado, porque a gente vai vendo aí muitas pessoas doentes emocionalmente, e quando a gente consegue, de fato, encontrar o equilíbrio disso, a gente, de fato, é aquela palavra, né? E sereis verdadeiramente livres, né? Eu acho que a experiência de ser uma pessoa madura emocionalmente é uma experiência de liberdade indescritível, né? Assim, só quem de fato encontrou essa maturidade, essa liberdade, essa saúde mental, né? Eu já vivi, já partilhei diversas vezes aqui, eu sou uma pessoa que
venceu a depressão, então passei muitos anos da minha vida tomando antidepressivos, né, vivendo situações bem delicadas emocionalmente, tive surtos, atentei contra a minha vida, vivi muitas coisas, e era de uma vivência, e sempre fui de uma vivência espiritual, né, de uma vivência de igreja e tudo mais. E o quão importante foi a psicologia, a psiquiatria, o suporte de amigos, e eu acho que o Padre José, eu peguei um trecho ali que ele falou, né, sobre estar com você, olhar para você, fazer uma autoavaliação, né? Eu acho que a grande experiência da maturidade humana é você se apaixonar por você, você amar, né? A gente fala muito de amar o próximo, amar a Deus, mas quando nós não nos amamos, quando nós não nos suportamos, né? Quando a gente está sozinho, por exemplo, na nossa casa é difícil, né? É impossível amar alguém, né? A gente não vai conseguir amar ninguém, né? Porque a gente precisa, de fato, aprender a nos amar, né? Então, é uma formação que eu espero trazer mais esse tema. Eu e o Padre José temos um projeto que está já há uns 2 anos, ou quase 3. Ele vai, Gavetado. ele vai sair da gaveta em nome de Jesus ainda esse ano, nem que eu vá para Cachoeiro, só para a gente gravar esse curso, que a gente quer fazer um curso com o Padre José sobre inteligência emocional. Até ia mandar mensagem para o padre dizendo: Padre, mas eu vou para Cachoeiro para gravar esse curso, né? Mas para a gente tirar isso realmente do papel, porque a gente vê aí, a gente acompanha muito esse tema dentro das pastorais, a gente precisa trabalhar, tá certo? Eu estou vendo aqui o Padre Douglas colocou ali: parabéns ao padre. José, muito obrigado, muito bom mesmo esse momento, valeu, Jean e toda a equipe, o Marquinho, muito importante para os sacerdotes, mas os agentes paroquiais e paroquianos, pois eles precisam entender o tamanho da carga que os sacerdotes recebem para poder ajudar a verdade. Eu acho que esse é um ponto também muito importante. Padre Douglas, reza aí para a gente tirar esse projeto, porque o Padre José, primeiro ele estava no mestrado, cheio de coisa, agora ele já deve estar cheio de coisa de novo, mas a gente vai dar um jeito de fazer esse curso, porque de fato a gente precisa. E o Padre José, Ave Maria, eu já não meço palavras para dizer, porque realmente a gente teve muitas experiências positivas na formação com ele aqui na agência, e eu acho que é muito importante, né? Muito importante para a gestão da igreja. A imersão é sobre gestão e administração eclesial, mas a gente precisa falar sobre saúde mental, né? Dentro desse processo, não tem como. Se tiver mais alguém aí com pergunta, a gente façam, aproveitem o Padre José aí, ó. O Padre José da Diocese de Cachoeira, ele deve ter falado. É um amigo nosso aqui da casa, por favor, façam perguntas mesmo, que ele está aí para responder. Então, se alguém tiver alguma pergunta, vai escrevendo, mas eu gostaria de tocar num ponto, Gê. Quando eu estou sozinho, quando eu estou sozinho, quando eu estou com o outro, eu expresso o meu cuidado, o meu amor ao outro. Quando eu estou sozinho, eu sou convidado a expressar o meu amor, o meu cuidado a mim mesmo. Então, assim, estar sozinho ou estar com outro não limita o amor. Muito pelo contrário, muda a maneira, mas é sempre oportunidade de amar. Se nós estivermos sozinhos ou estivermos com o outro, eu estou atenta ao outro, é uma forma de amar. As pessoas maduras, aliás, nós cristãos não temos ouro nem prata. O que nós temos somos nós mesmos. O que nós temos somos nós mesmos. O que nós temos é a nossa fé, que nós temos esse compromisso com Deus. Mais do que qualquer bem, nós temos a graça de Deus de ser cristão, a graça de Deus de viver esse ministério, de viver esse ministério. Então, nós temos a graça de Deus. E a graça maior de Deus é amarmos uns aos outros.
Não adianta eu dizer que amo a Deus, não amo meus irmãos. Se nós falamos que, aliás, Deus gosta de ser amado no outro e na outra. O endereço de Deus receber o amor é no outro e na outra. Agora, o amor não te dá, não vai com dinheiro, não é dinheiro que ama. Posso até expressar o meu amor fazendo a doação, fazendo a caridade. Não. Amor é dar-se, é dar de você. Ah, padre, mas eu trabalhei para ganhar o meu dinheiro, gastei minha vida toda. Sim, é uma das maneiras. Mas amor é dar a si mesmo. Por isso que é muito bonita a forma do casamento católico, que diz, fulano de tal, te recebo, como, né, te acolho, te recebo, como minha esposa, como meu esposo, te prometo ser fiel, na alegria, na tristeza, ou seja, do jeito que eu sou. Então, amar o outro é se dar do jeito que é, e receber também o outro, permitir que o outro seja ele, né? Que Muito seja na bom. sua inteireza. Então, assim, seja em casa sozinho ou sozinha. Tem como amar? Tem. O amor pleno é no relacionamento com o outro. Mas sozinho nós estamos relacionando com Deus também, peraí. Ah, tem esse caminho aí de relação que é extremamente necessário. Ah, padre, se não tiver o pé do outro para lavar, eu não vou ser salvo, eu preciso servir o outro. É esse cuidado, lavar o pé da Quinta-feira Santa, lavar o pé, baixar, servir, ter compromisso com o outro, isso é a expressão da caridade pastoral, do amor pastoral, do cuidado pastoral. É isso que é cuidado pastoral. Cuidado pastoral. Mas eu não posso lavar o outro com o pé sujo. Eu tenho que ter tempo também para me lavar, para me cuidar. Né? Tem que ter tempo na oração, tem que ter tempo no cuidado comigo mesmo. Então, isso é extremamente necessário. Você pode checar, Jorge, por favor, se tem outra pergunta? Padre, aqui tem só já um convite, viu, do Padre Douglas para uma formação lá na Arquidiocese de Fortaleza. Prepara a tua agenda. Mas nenhuma pergunta mais, infelizmente, mas já esse convite. Seria possível convidar o Padre José em vir aqui na Arquidiocese de Fortaleza. Já está perguntando para um retiro, uma formação. Exatamente. Qual é o caminho, Padre? Então, pega meu telefone, eu passo meu telefone pessoal para ele depois, Tá. né? Para fazer esse caminho. Esse ano eu já trabalhei com uma congregação em Goiânia, trabalhei em janeiro com 2 congregações, tenho mais 2 ou 3 dioceses que eu vou trabalhar esse ano. Uma é Itubiara, em Goiás, Itubiara, eu acho, em Goiás, em setembro. Aí me passe lá que eu tenho os meus compromissos pessoais, né? Tenho um compromisso, além de pároco da paróquia Nosso Senhor dos Passos, eu estou vigário episcopal para comunicação, né? Na diocese, e tem uma série de coisas aí, mas dentro do possível nós vamos atendendo. E vai ser uma alegria, Padre Douglas, estarmos juntos. Padre, chama a gente lá no atendimento da Dominus, que a gente envia para o senhor o WhatsApp do Padre José, tá? Gente, é isso, né? Eu acho que é sempre muito bom esses eventos de formação da Dominus. É uma loucura aqui para a gente, é uma correria danada, mas é tudo sempre feito com muito carinho e a gente espera que hoje é só o segundo dia, né? Ainda temos aí amanhã, quinta, sexta, inclusive amanhã nós temos 2 formações. Uma delas é sobre empreender e evangelizar é possível, com Frei Rogério. Ele é dos Mercedários e também ele é pároco numa paróquia em Brasília. E temos também às 13 horas formas de partilha e comunhão, o que Atos dos Apóstolos e a matemática pode nos ajudar na partilha dos recursos financeiros, que é com o Liano. Ele é ecônomo da comunidade Recado,
que tem sede em Fortaleza também, em outros estados e cidades. Eu quero deixar um convite para vocês, não é um evento da Dominus, mas é um evento de um cliente nosso, e que faz um trabalho lindíssimo com sacerdotes, religiosos e consagrados. Eu vou colocar agora o link ali de um curso que o Centro Âncora, o Centro de Revitalização da Vida Consagrada, está realizando, começa agora em abril, e eu gostaria de convidá-los, vocês, a acessarem essa página, inclusive de forma muito especial os padres que estão aqui. Recomendo muito essa formação. O Centro Âncora tem um trabalho belíssimo, com profissionais muito qualificados e que trabalham diretamente com a vida consagrada, e eles estão com uma turma, a segunda turma desse curso. Ela começa agora esse mês ainda, né, Jorge? Começa agora dia 28 de abril. E é um curso totalmente online, ele é semanal e aborda diversos aspectos e com diversos especialistas. Então tá ali no chat, vocês podem dar uma olhada, e também é aberto também para leigos, mas de modo especial os consagrados, faz muito sentido para vocês esse curso. Recomendo mesmo, é um curso fantástico. Ano passado a gente teve aí mais de 40 pessoas participando, esse ano nós queremos novamente ter esse número de sacerdotes e religiosos também participando. Então, fica aí o convite para vocês, já botei ali a página. Se também você tiver dificuldade de olhar no Zoom e tal, pode nos chamar lá no WhatsApp, que a gente passa o link para vocês, tá bom? Eu acho que é isso, Jorge, avisos paroquiais. Amanhã a aula é às 11 e à 1 da tarde também. Isso. Divulgue para outras pessoas. Essas formações de hoje, elas já vão para o nosso canal no YouTube. Nós, as de ontem, já colocamos e provavelmente ainda hoje a gente já estreia todas essas formações no nosso canal, tá bom? Então, fiquem à vontade para divulgar, passar para o pessoal, tá certo? É isso aí. Então, participe com a gente. E, Padre José, sua despedida, para a gente encerrar nossa aula. Então, eu agradeço ao Jean, a você, Jorge, a toda a equipe aí, pelo carinho de sempre, pela oportunidade, não é isso? E o meu recado final é: continuemos cuidando, movido pela fé. Tá? Bendito seja Nós Deus. cuidamos, movido pela fé. Todo cuidado ao outro, movido pela fé, nós damos o nome disso de ação pastoral. Ação pastoral é cuidar do outro em nome de Deus, cuidar do outro movido pela fé. A nossa toda prática movida pela fé é uma ação pastoral. Agora, acredite que o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que te chama, te envia para cuidar do outro, é o mesmo Deus que te ama e que quer também ver você bem cuidado e bem cuidado. É esse mesmo Deus que quer te ver bem cuidado e bem cuidado. E eu rezo, torço e agradeço a Deus, né, por você tomar consciência disso. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Muito Um abraço. obrigado, Padre. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Para nós é sempre uma alegria receber o senhor. Os convites vão continuar, o senhor sabe disso. Obrigado. O Jean já adiantou ali, né, que a gente vai continuar lhe pedindo a esse grande auxílio à sua presença. Então, para nós também é uma alegria. E a gente encerra esse dia tão especial de formação com essa dica, né, do cuidado, do cuidar de nós é cuidar e realizar uma ação pastoral. Acho que também como fruto desse tempo pascal, né, que a gente vai vivendo. Cuidar de si para saber cuidar de fato do corpo, né, da igreja, do corpo de Cristo, pela força da ressurreição dele, que a gente acabou de fazer essa experiência renovada, né, da nossa fé. Então, muito obrigado pela sua presença, conte conosco e a gente segue junto. Muito obrigado. Um abraço, Jean. Tchau, Um tchau. abraço. Mas, Tchau, Jean, Padre. eu estou com um projetinho, aquele projeto, tinha um outro projeto engavetado, que agora está saindo também do papel. Eu gosto muito de escrever histórias para as crianças.
E tem uma 15 livrinhos para crianças saindo aí com 15 historinhas, certamente pelas Paulinas, onde eu venho publicando meus trabalhos. Ótimo, pois vamos marcar para o senhor apresentar num evento nosso aqui. Tá, vamos combinar sobre isso. Tá Um bom? Um abraço, tchau, abraço. tchau. Tchau. Tchau, padre. Abraço, gente. Deus abençoe a todos. Até amanhã, 11 da manhã, a gente espera você para a nossa próxima aula, tá bom? Com Deus. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.